Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, muito bom dia. Eu desejo uma boa segunda-feira a todos, um início de semana recheado, de esperanças e vitórias para todos vocês. Amém, queridos? Olha, nós sabemos que muitas coisas podem nos perturbar, não é verdade? Muitas barreiras, muitos entraves. Mas o que deve fazer parte, da nossa jornada é a esperança, que deve fazer parte, como um elemento constante em nosso coração. E eu desejo falar um pouquinho dela nesta segunda-feira de manhã, né? Eu estava lendo aqui a Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. E ele diz lá: nós também nos gloriamos nas tribulações, né? E ele diz: porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, né? E ele complementa dizendo: e essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nós, em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Essa é uma das passagens bíblicas que eu gosto muito, né? Mas por muito tempo eu tive dificuldade de entender como é que o caráter produz esperança, né? Como é que pode acontecer isso? Eu até entendia que perseverança pudesse produzir o caráter, mas como as experiências difíceis que forjam o caráter nos tornariam mais esperançosos? É uma dúvida que eu tinha, né? Então, por entender que a vida com frequência não é perfeita, não esperava sempre navegar em águas tranquilas, claro, né? Eu não via isso como algo ruim, mas chamar de fonte de esperança, a mim me parecia exagero, né? Às vezes dúvidas como essas vêm ao nosso coração, não é verdade? Às vezes ficamos muito na superfície das coisas, então eu percebi que eu me limitava ao significado raso da palavra, né? Quando a gente fala assim, espero que faça sol amanhã, espero que dê tudo certo, né? A maneira como o termo esperança é geralmente usado tem assim uma conotação meio fatalista, né? A gente fala de uma expectativa que não é muito agradável, né? Espero que, quer dizer, eu não tenho certeza de que vai acontecer, eu não coloco ali aquela certeza. Então, ter esperança significa, para a maioria das pessoas, o que se quer poderá acontecer ou não acontecer, especialmente quando a pessoa esperançosa tem pouco ou nenhum controle com respeito ao resultado, né? Então, nesses casos, né, nós alimentamos a esperança, porque é praticamente tudo que a gente pode fazer, né? Na verdade, não temos muita coisa para fazer. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele não está falando de desejos improváveis, né? Quando nesse trecho da sua carta aos Romanos ele usa a palavra esperança, ele está falando de uma esperança real, de uma esperança de algo que vai vir com certeza, né? Não é algo que poderá vir, não, é algo que virá, né? Ele refere-se a uma esperança fundamentada no Evangelho, no amor de Deus, né? E no seu plano que Deus traçou, pensando em nós individualmente, na humanidade, né? Quando nós vemos lá em Hebreus, capítulo 6, o escritor de Hebreus também diz que nós temos esperança como âncora da alma, né? Firme, segura, né? Que nos mantém sem perdermos o rumo, né? E é justamente quando encontramos dificuldades e os momentos difíceis da vida que a nossa esperança deve crescer, deve brilhar intensamente, se tornar assim mais forte, né? É assim que o nosso caráter se torna mais profundo e produz esperança. Eu pude entender dessa forma, né? Então, nós não vamos ter, pensando assim, né, nós não vamos ter que fugir das provações, né? Nós não vamos ter que fugir das lutas da vida, nem ficarmos apreensivos nos tempos de incerteza, né?
É a esperança que não nos decepciona que nós devemos ter. Por quê? Porque vem a nós pelo amor que Deus derramou em nossos corações, né? É diferente. Então, desse amor brotam a fé, a esperança, né? E ainda mais amor. É um círculo perfeito, uma renovação serena de esperança e confiança em Deus que vai permitir nos ajudar a viver melhor cada dia e mais perto do Senhor, né? O escritor de Hebreus, no capítulo 6, ele complementa dizendo que é uma esperança segura, né, de nós sermos salvos, né, de nós termos essa âncora forte que nos dá confiança, que nos liga ao próprio Deus, né, e nos mantém em pé. Olha, no ano de 2019 foi muito difícil para todo mundo, né? Mas foi difícil especialmente para mim e minha esposa, né? Eu sei que muitos enfrentaram também lutas, batalhas, mas eu estou me referindo a um testemunho pessoal, né? Eu e da minha esposa. Muitas pessoas passaram também muitas coisas difíceis, né? Conforme o ano avançava, a gente vivenciava, além da pandemia, uma enfermidade grave de minha esposa, né? E Deus nos permitiu atravessar dias solitários, né? Sem termos os nossos filhos, os nossos irmãos da igreja, sem termos amigos, né? Que poderiam estar conosco, nos dar aquela palavra de incentivo e até nos ajudar, né, em muitas coisas. E passamos esses dias exigidos, né, como os irmãos sabem, pelo lockdown, foi uma coisa terrível, né? Foi muito difícil de fato, mas no meio de tanta luta, né, eu me vi perguntando a Jesus o que devemos esperar, Senhor? O que devemos esperar para o futuro? Depois que nossos sentimentos e perdas estavam assim num nível bastante difícil, doloroso, eu até diria doloroso, eu me perguntava, Senhor, no que eu tenho que ter esperança? Né? Porque eu não via perspectivas, né? Foi nessa época que eu comecei a reler as promessas de Deus, né, com novos olhos. Eu encontrei ali, em Mateus 19, Pedro fazendo uma pergunta exatamente em cima da mesma coisa. Né? Ele pergunta a Jesus o que devemos esperar para o futuro. E a resposta de Jesus foi muito clara. Né? Ele disse: Olha, Pedro, quando eu tiver em glória por todas estas coisas, vocês também vão estar e se assentarão comigo no trono para julgar as nações e receberão a recompensa por terem me seguido. Né? Então, sabe, essa frase, quando eu estiver em glória por todas essas coisas, me tocou lá no fundo e me fez perceber que tudo terá um fim, as coisas passam, né? As nossas lutas passam, as nossas tribulações passam, as nossas enfermidades, tristeza. Olha, irmão, tudo vai passar. Na verdade, eu nunca tinha percebido uma promessa de esperança tão bem explicada dessa forma, né? O Espírito Santo até me deu, se eu posso dizer, um cutucãozinho, né? E me lembrou da passagem de Apocalipse 21, que tem sido muito importante para mim e eu quero transmitir ao teu coração nessa manhã de segunda-feira. Lá diz assim, né? Que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já terá passado. Aquele que estava assentado no trono, né, disse: Estou fazendo todas essas coisas. Né? Então é algo, é uma esperança real, é uma esperança de algo que não é que tenha dúvida se vai acontecer, não vai acontecer. Quando Jesus voltar, o céu e a terra serão restaurados, como está escrito em Atos. Jesus permanece no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, né? Como falou por meio dos seus santos profetas, está lá escrito. Então, só de pensar que na realidade nada perdemos, né? Vejo no meu coração trazer de volta a alegria, a esperança, realmente, né? Olha, a grande esperança da nossa vida, cristãos que somos, né? Não é encontrar um lugar
né, onde estacionar o carro, nem receber um aumento de salário, né, enfim, coisas que são meramente a- tangíveis, né, nos dias que vivemos. Não é isso. A nossa esperança, a verdadeira esperança, que é a âncora da alma, né, a linha de vida espiritual indivisível, é a esperança de que o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, restaurará todas as coisas. Isso realmente é algo que vale a pena esperar, né? Paulo diz em Romanos 15 que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, eu quero encorajar você a se regozijar, a exaltar em esperança, saltar de alegria quando circunstâncias dolorosas pesarem no seu coração, né? E levar a sua alma para Jesus com a esperança e a expectativa para receber a chuva de alegria que será derramada sobre você e sobre o seu coração, sobre a sua alma. Amém? Creia nisso porque é uma realidade. Amém? Que você possa começar essa semana cheios dessa esperança maravilhosa, que é crer em Cristo e saber que Ele é fiel. Tudo que foi dito, né, se cumprirá. Amém? Deus te abençoe, Deus te renove. Um beijo no teu coração. Até amanhã, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.